Olá pessoas! Neste vídeo veremos os detalhes de conectividade com a VirtualBox para a realização de atividades de qualquer curso. E para exemplificar, eu trouxe 3 máquinas virtuais, sendo uma Windows e 2 máquinas Linux, porque temos algumas diferenças de comandos e também porque nos outros cursos que eu tenho, temos exemplos com o Debian e com o descontinuado CentOS Linux, mas aqui eu trouxe o Rock Linux, que é uma distribuição também derivada do Red Hat e muito promissora para substituir essa lacuna após a descontinuidade do CentOS Linux. Mas vamos aos modos de conectividade do VirtualBox. Quando inicializamos uma VM pela primeira vez, ela por padrão vem com adaptador de rede no modo NAT. Essa configuração pode ser vista e alterada aqui, no ícone de rede, configurações de rede. Aqui inclusive podemos ter 4 adaptadores de rede em cada VM para quem trabalhar com algum laboratório de Firewall, de Proxy. É possível a gente habilitar cada uma delas e definir esses diferentes modos. Aqui eu vou trabalhar com os principais deles, que são geralmente demandados em qualquer curso, que são os 4 primeiros. E começando pelo modo NAT, que é o modo padrão, como o próprio nome já diz, há uma tradução de endereço, onde o VirtualBox possibilita que a nossa máquina virtual consiga ter acesso à internet através da nossa máquina física, porém com uma tradução de endereço. O que isso quer dizer? A gente consegue, através da VM, acesso à internet. Porém, caso você tenha um servidor proxy no seu ambiente, os logs de saída do IP são da sua máquina física, como se estivesse saindo pela sua máquina física e não um IP específico da VM, porque todas elas ficam com o IP 10.02.15. No Rock Linux, assim como no CentOS, no Red Hat, o comando é o ifconfig, e aqui no Debian é um pouquinho diferente. A sintaxe completa é IP Address List, mas a gente consegue abreviar digitando apenas um IP-A, ele já consegue mostrar o IP pra gente, e todas elas com 10.02.15. Logo, eu não consigo ter conectividade entre as VMs. Então, se eu tiver com algum laboratório que é apenas uma VM e eu preciso conectividade com a internet, a gente pode utilizar o modo NAT, que aí a conectividade é possível. Vou dar um ping aqui no Google, por exemplo. Agora, o segundo modo de rede, nós vamos utilizar o modo Bridged Adapter. E como ele funciona? Ele utiliza uma placa de rede física da nossa máquina para poder sair como se fosse um outro host da rede. Logo, as outras máquinas da rede poderão acessar as nossas máquinas virtuais como se fosse um outro dispositivo no mesmo segmento, como se fosse um outro computador físico. E se você tiver mais de uma interface, você pode escolher aqui também qual você deseja sair. Se é para uma interface cabeada ou via Wi-Fi. No meu caso, tem apenas uma, basta a gente seguir. E aqui, quando alteramos para o modo Bridged, vamos mudar aqui para o modo Bridged em todas as VMs. E, inclusive, ele terá um IP na mesma faixa da minha rede pessoal, que é o 9268.15 alguma coisa. Vamos dar aqui um ipconfig, ipconfig 9268.15.11. Vamos dar um ifconfig aqui, o 9268.15.12, e vamos dar um IP address aqui. Ainda está com 10.02.15. Por qual razão e por que eu trouxe também essas duas VMs? Essa é uma razão. Distribuições derivadas do Red Hat possuem o serviço Network Manager, que faz esse gerenciamento de interfaces, e o comportamento é parecido com o do Windows. E aqui neste caso, pessoal, quando a gente faz a mudança no VirtualBox, é como se eu estivesse tirando o cabo de rede e colocando ele novamente. Então a interface dá uma queda, e aí ele vai reinicializar o processo de obtenção de IP, que aconteceu no Windows, no Rock Linux, derivado do Red Hat, e no Debian não aconteceu porque ele não tem esse serviço Network Manager por padrão. Então basta a gente executar um if down interface, que no meu caso aqui é emp0s3, e um if app emp0s3. Ele disparou um pacote DHCP release para liberar o IP, agora o DHCP discover vai reiniciar o processo de DHCP, aí o 9268.15.13, vou dar um IP address aqui. E neste modo eu consigo fazer uma VM comunicar com a outra, aí estou pingando o Debian, e também tenho acesso à internet. Agora pessoal, vamos ao terceiro modo, que é o Host Only Adapter. Como o próprio nome já diz, eu tenho acesso somente ao host, mas não tenho acesso à internet, como havia no modo NAT e também no modo Bridged. Então, mudando para Host Only, vamos mudar aqui nas 3 e vamos mostrar um detalhe de configuração de como a gente consegue obter conectividade com a nossa máquina física através deste modo. Quando nós instalamos o VirtualBox, ele também instala uma interface de rede virtual chamada Host Only. E essa interface possui o IP 192.168.56.1. E o VirtualBox tem um serviço de DHCP nessa interface, que a gente também pode configurar e alterar essas configurações, mas essa configuração, por padrão, entrega endereçamento IP para as nossas máquinas. Então, vou dar um ipconfig aqui. Beleza, vou limpar a tela aqui. IP address 9268.56.106. Aqui, pessoal, as nossas máquinas conseguem se comunicar uma com a outra. Porém, a gente não consegue ter conectividade com a internet. Eu vou testar aqui. Aí, pinguei 106, que é o Debian. Porém, o Google
eu não consigo conectividade, porque a gente não tem acesso à internet nesse modo. E agora, para fechar, pessoal, nós temos o último modo, que também geralmente é muito utilizado em alguns laboratórios, em especial para análise de malware, que é o rede interna. Nesse internal network, a gente só consegue ter conectividade entre as máquinas virtuais. A gente não consegue ter conectividade com o nosso host físico e nem com a internet. Só que temos um porém. Neste modo, que é o rede interna, não há o serviço de DHCP configurado. E aí ele vai para o endereço APIPA, que é o 69254, é um endereço reservado para uso interno quando não há conectividade de rede. E aí, neste caso, se a gente quiser fazer algum laboratório específico, o ideal vai ser fazer uma configuração de endereçamento IP manual, indo na interface, definindo aqui IPv4. Vamos colocar aqui 92.168.10.1. 92.168.10.2. Pronto, 92.168.10.2. E aqui, pessoal, para colocar o endereço IP manualmente no Debian, eu vou deixar um slide complementar aqui, mas a sintaxe do comando seria IP address, eu vou abreviar aqui. Vamos dar um IP address aqui. Aí ele está com os dois endereços IP. Se você precisar remover esse outro endereço, a gente pode remover, ao invés do ADD, como a gente colocou aqui na linha de comando, a gente coloca del. Ou você pode dar um IP address flush dev emp 0s3, que na hora que você for olhar os endereçamentos IP, não tem nenhum. Então vou adicionar aqui o IP address que eu havia colocado anteriormente. Aí, para fechar, vamos dar ping na máquina Debian, ping funcionando normalmente. Porém, a gente não tem conectividade com a internet, como eu citei. Aqui, inclusive, também eu não botei o gateway na interface, né? Não faz nem sentido dar esse ping, mas o que eu queria resumir eram estes 4 modos de conectividade. Entretanto, quem quiser saber mais detalhes sobre cada um destes modos, a documentação do próprio VirtualBox no capítulo 6 faz uma introdução aos modos de rede, e aqui ele descreve claramente em detalhes a conectividade entre cada modo. Se você está no modo host only, a VM conversa com o host? Sim, mas se você está no modo rede interna, a VM conversa com a máquina física? Não, não conversa. E essa tabela descreve essa conectividade e também mais detalhes sobre cada um e configurações adicionais que podem ser feitas. Mas em resumo é isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.